Muito obrigada aos resistentes até agora. É um prazer falar no grupo de pesquisa da minha orientadora, a professora Valéria. Enfim, a minha apresentação ela já é produto da pesquisa, né? Então, eu já vou entrar, ela já é fruto da pesquisa do doutorado, tá? A ditadura do Estado Novo impôs à imprensa em língua estrangeira restrições. Estas foram alvos da política de nacionalização. Em 1939, um decreto obrigou a tradução para o português de artigos escritos na imprensa em língua estrangeira. Também restringiam e controlavam a quantidade e o conteúdo de todos os periódicos no Brasil. De forma complementar, o decreto de 1941 interditava totalmente a publicação de jornais em língua estrangeira e inviabilizaram, dessa forma, a sua continuidade. Em 1943, Bela Karakuchansky, o advogado Isidoro Weissman, em parceria com o brasileiro Ladislau Vinhais, eles compraram a revista que já existia, a revista Onde Vamos, e a transformaram numa revista direcionada à comunidade judaica brasileira. A revista Onde Vamos foi publicada de 1943 a 1977, no Rio de Janeiro. Ela era um semanário redigido em português. A revista ela se posicionava dentre as diversas correntes ideológicas trazidas pelos imigrantes como simpatizante do revisionismo sionista. Esse movimento ele foi fundado em Israel por Vladimir Jabotinsky, em 1923. O sionismo revisionista ele tinha a intenção de refundar o movimento sionista sobre novas bases, né? Com um caráter profundamente nacionalista, exigindo as terras de ambas as margens do Rio Jordão e a fundação de um Estado liberal. Tal corrente era a principal oposição ao sionismo trabalhista, que vigorou desde o Estado de Israel, a fundação do Estado até a década de 70, ele foi hegemônico, né? E o sionismo socialista, que era uma outra corrente. Então, a linha da revista ela era totalmente oposta a essas duas correntes, né? Que esses dois grupos, eles propunham a criação de um Estado judaico baseado numa economia planificada. Bem, teve um jornalista judeu, o Henrique Veltman, ele relata que a revista Onde Vamos foi o primeiro veículo no país, no Brasil, a publicar na íntegra o relatório Khrushchev. O relatório Khrushchev foi apresentado no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. De modo que a primazia dessa publicação no Brasil não coube nem ao Globo, nem ao Correio da Manhã, mais uma revista da comunidade judaica. A orientação editorial do semanário, diferente da grande imprensa brasileira do período, apresenta versões enriquecedoras sobre as disputas e as escolhas de representações para a consolidação da identidade sempre tão complexa dos judeus como cidadãos brasileiros, como cidadãos do mundo e nas suas relações transnacionais. Os motivos que levaram à produção, circulação e recepção dos impressos não se restringem a um único fator, nem mesmo a manutenção da identidade étnica. Envolvem, em igual medida, os objetivos relacionados às disputas entre posições políticas. Sendo assim, principalmente após a criação do Estado de Israel, a revista Onde Vamos passou a disputar espaço na construção das representações ideológicas e de circulação de ideias com outras publicações da mesma comunidade judaica brasileira, como, por exemplo, o Unser-Stern, que é a Nossa Voz. Esse era um jornal bilíngue, Yiddish-português, ele surgiu já no período democrático, quando as restrições à imprensa em língua estrangeira haviam terminado. Ele era produzido pelos judeus progressistas da comunidade de São Paulo, que eram vinculados ao Instituto Cultural Israelita Brasileiro, o ICIB, que é mais conhecido como a Casa do Povo. O jornal e os membros da Casa do Povo não eram sionistas e, politicamente, eles eram alinhados ao bloco comunista.
Então, é significativo para a análise das representações do mundo social dos grupos envolvidos com esses dois periódicos, por que um veículo da comunidade judaica carioca tem um interesse em publicar um periódico secreto apresentado no 20º Congresso do Partido Comunista em 26 de fevereiro de 1956. E depois, qual a representação e função o relatório teve em cada um desses veículos de comunicação? A resposta pode abrir horizontes sobre os debates e as questões em pauta na comunidade judaica brasileira e mundial no período. Foi realizada uma pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e verificou-se que o Jornal do Brasil publicou um breve comentário sobre o relatório no mesmo dia do 20º Congresso do Partido Comunista. Houve outro breve comentário no dia 30 de março do mesmo ano. Não voltou mais esse tema. A Voz Operária, que era o órgão oficial do Partido Comunista, fez uma chamada na capa e análise com trechos do relatório. A Última Hora realizou uma matéria sobre o relatório e comentou que a imprensa conservadora começou a divulgar trechos ou a íntegra do relatório antes mesmo dos jornais e revistas comunistas, o que, dessa forma, contextualiza a publicação do relatório na revista Onde Vamos, e também confirma o que o Henrique Veltman falou, que nenhum outro periódico no Brasil publicou o relatório na íntegra antes da revista Onde Vamos. A revista Onde Vamos começou a publicação do relatório Khrushchev em 21 de junho de 1956, que seria dividido e publicado em partes nas edições seguintes, respectivamente de 28 de junho, 5, 12 e 19 de junho, ocupando em média a segunda capa e mais 5 páginas do periódico. Na edição que começou a publicação do relatório, na segunda capa, existiu uma nota da redação, onde o periódico apresenta sua visão do documento, sua importância sem precedentes na história, pois desmascara, em parte, abre aspas, o clima de barbaridade que prevaleceu por detrás da cortina de ferro, fecha aspas. Enfatiza que o relatório, abre aspas, exclui todas as facetas antissemitas do regime comunista na Rússia e suas consequências em vários países europeus. Fecha aspas. Ainda na mesma nota da redação, identifica-se a revista, né, abre aspas, como cidadão do mundo livre. Fecha aspas. O que o documento só confirmava, né, que tudo que se pensava do Stalin, né, considera que os judeus da União Soviética, que eram simpatizantes do regime, apoiavam o prejuízo dos interesses judaicos e humanitários. Construir a revista, né, ela construía dessa forma um antagonismo entre o judaísmo e o humanismo de um lado, e do outro, o regime na União Soviética. Agora é o próximo. Agora é o próximo. Na nota, ela cita o escritor Howard Fass, é um romancista e escritor de televisão, que na década de 1950 trabalhava no jornal comunista Daily Worker, e recebeu o Prêmio Stalin da Paz em 1953, mas acabou rompendo com o Partido Comunista quando da divulgação do relatório de Khrushchev. A revista Onde Vamos, ao publicar as denúncias, legitimou e reconheceu o relatório Khrushchev. Ao mesmo tempo, enfatizou para o seu público leitor uma polarização entre o governo soviético e, abre aspas, o mundo civilizado da qual ela representava. Tentando dessa forma impossibilitar que o público brasileiro de ficar impactado ou ver com bons olhos essa nova fase da liderança comunista, tentando impedir também a associação do judaísmo e dos judeus com o comunismo. Procurou enfatizar também a falta de reconhecimento da perseguição aos judeus
pelo governo soviético no documento. E colocou uma lupa sobre isso, desqualificando todo o resto, né? O relatório veio dessa forma somente para confirmar o que a revista já afirmava de forma recorrente dentro de sua postura ideológica anticomunista. Uma narrativa totalmente diferente, né, é apresentada no semanário Unser Stimme. Na edição de 17 de fevereiro de 1956, o Unser Stimme publicou na matéria Reforço da Política Pacifista, dedicada ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Nela informa que o Congresso contou com a presença, abre aspas, a presença de 1.600 delegados de altas personalidades do governo soviético e do Partido Comunista, fecha aspas. E também que a ordem do dia e o relatório do secretário-geral levaram cerca de 6 horas para serem apreciados, pois houve um relato detalhado sobre a política pacifista externa soviética, o êxito das forças de paz que tornaram a guerra inevitável, e a situação da União Soviética rumo ao comunismo. O jornal mostrou-se otimista com o Congresso, pois, abre aspas, a linha política daquele país tem sido uma barreira à oposição à orientação lulessiana, que tentava levar o mundo ao abismo da guerra, fecha aspas. Por orientação lulessiana, o jornal se referia à política de John Foster Dulles, que era o diplomata americano republicano, que foi secretário dos Estados Unidos sobre o presidente Eisenhower. Ele foi uma figura proeminente no início da Guerra Fria, defendendo uma postura agressiva contra o comunismo em todo o mundo e ameaçando a União Soviética contra qualquer agressão que podia desencadear uma guerra nuclear. A revista Aonde Vamos e o seu redator-chefe, o Warren Neumann, eles são citados com frequência no Unser Stimme, né? Sempre de forma negativa e com toques de ironia. Como, por exemplo, na seção Pela Imprensa, Novos Pontífices da Política Nacional, em que no jornal Unser Stimme se lamenta as tendenciosas análises da revista Onde Vamos, que além de se considerar especialista nas questões do Oriente Médio, começa agora também a emitir opinião sobre o que pensam os comunistas brasileiros, afirmando que são todos contra Israel e a imigração judaica para o Brasil. Depois de argumentar que a revista tinha pleno conhecimento das posições de inúmeros comunistas brasileiros, inclusive que muitos deles eram judeus, e que elas não coincidiam com o que foi publicado na revista. A sessão terminava com a pergunta: aonde vai, aonde vamos, afinal? E daí, em outra edição, de 3 de junho de 53, na sessão Pela Imprensa, Objetivos e Critérios de Certa Imprensa, informa, abre aspas, a revista Onde Vamos iniciou a publicação do relatório Khrushchev sobre Stalin, fecha aspas. O jornal critica a publicação do relatório, pois a intenção da revista não era apresentar a seu público sobre os erros que podem ser cometidos quando os princípios são esquecidos ou evidenciar a sinceridade da liderança soviética no intuito de melhorar a sua sociedade, realizando uma autocrítica, inclusive às suas lideranças, como Stalin. O Unser Stimme iguala, nesse sentido, as intenções da revista ao do secretário do presidente Eisenhower, né? Que tentou encobrir a importância e as questões do Congresso, como a necessidade de evitar a guerra, o que certamente é do interesse também do público da revista, né? Critica ainda a afirmação da revista que está muito preocupada com seus irmãos, abre aspas, que sentem o chão fugir-lhes debaixo dos pés. São os irmãos judeus que estão na União Soviética, né?
Mas, segundo o Unserstine, a revista ela não se dá conta de que a denúncia do culto à personalidade, da violação da legalidade do socialismo e o debate sadio e bem intencionado desses assuntos iria inevitavelmente fortalecer o regime socialista e a paz mundial. Aí o Unserstine termina com a pergunta: o chão fugirá debaixo dos pés de Khrushchev ou da bomba atômica? Bom, podemos concluir que a revista Onde Vamos, ao analisar e trazer para os seus leitores as conjunturas e debates sobre o relatório Khrushchev, buscou enfatizar a sua defesa em prol da afirmação de um caráter antissemita do governo soviético. Para tal, vale-se amplamente da imprensa internacional, inclusive da comunista, judaica ou não. Esse diálogo transnacional exerceu sua função legitimadora da construção ideológica e narrativa do periódico, revelando um intenso intercâmbio dessa imprensa que chegava ao Brasil e a existência de uma grande rede de mediadores culturais que militavam e utilizavam as informações para as construções de suas plataformas políticas ideológicas. Levando em consideração que a imprensa não só informa, mas ela cria relevância, hierarquiza, coloca pautas em questões, ou seja, constrói diferenças e representações que são absorvidas ou não de acordo com a concordância de interesses e intenções de determinados grupos, a revista Onde Vamos considerou relevante e pertinente a tradução e publicação do relatório secreto nas suas páginas e ainda disponibilizou outros espaços para artigos autorais de jornalistas de renome internacional para complementar sua visão. Totalmente inserida no debate veiculado na imprensa mundial, polarizado no período da Guerra Fria. A revista mostrou-se conectada à brigada anticomunista. Essa postura não foi seguida pelo jornal Unserstine, que publicou uma narrativa bastante diversa, vinculada à perspectiva do bloco comunista, que naquele momento passava por uma grande reformulação e via com esperança o documento e a considerava um grande prenúncio de paz e prosperidade para o socialismo. É isso, muito obrigada.